E aí surge Allan Kardec e o Livro dos Médiuns. Capa original da época. Le Livre des Médiuns. Que aqui a gente celebra os 650 anos. O Livro dos Médiuns foi primeiro lançado com o título de Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas em 1858. O compêndio se esgotou rapidamente na França. Um ano depois do Livro dos Espíritos. Allan Kardec reescreve em 1861. E justifica que a primeira brochura não imprimiria mais. E lança para o mundo o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, didaticamente construído, constitui o segundo volume do Livro dos Espíritos. Conforme se encontra escrito na página de abertura, pouca gente prestou atenção. Lá Allan Kardec botou em francês. Constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Era um livro que ampliava os conteúdos informacionais do Livro dos Espíritos, contendo a parte científica da doutrina espírita. E era um manual prático para ensinar não só os médiuns, mas junto dos médiuns, aqueles que queriam lidar com as manifestações espirituais. Manual prático. Olha que ideia interessante. Como Allan Kardec foi incrível. E escreveu uma espécie de cartilha, de manual, de roteiro lógico, para ensinar as pessoas a lidar com o mundo espiritual. Dividiu o Livro dos Médiuns em duas partes. Na primeira parte, com as noções preliminares, desenvolveu 4 capítulos. E na segunda parte, das manifestações espíritas, 32 capítulos. No correr do livro, ele apresenta-nos 56 tipos de mediunidade e 80 tipos de variedades de médiuns. Que trabalho impressionante. Observou, dialogou com o fenômeno, classificou, criou um vocabulário espírita para denominá-lo. Hoje é fácil você pegar esses nomes todos, psicografia, médio vidente, médio de efeito físico. É fácil, mas o difícil foi criar isso do nada. Quando tudo isso era diabo, era o Satanás, era loucura, era perturbação satânica, era doença. O livro alcançou o mundo e ajudou o espiritismo a crescer. Porque esse é o livro que abriu as portas para as práticas espíritas no mundo inteiro, ensinando como lidar e conviver com essa faculdade e preparando os homens e as mulheres para serem médiuns equilibrados, sem problemas, colocando a mediunidade como uma ferramenta a seu favor. Classificação dos fenômenos no Livro dos Médiuns. Allan Kardec divide o fenômeno em 2 grandes grupos. As manifestações físicas, ou de efeitos materiais, e as manifestações inteligentes de efeitos intelectuais, ou manifestações intelectuais de efeitos inteligentes. As manifestações físicas, quando o espírito atua diretamente na matéria. E as manifestações intelectuais é quando ele utiliza o médio diretamente através da sua estrutura fisiológica para falar ou para escrever. Ou para fazer ouvir. E aí os médiuns aparecem classificados naqueles 80 tipos de possibilidades. Mas Allan Kardec, nas noções preliminares, mostra como tudo começou. Ele não chegou aos médiuns assim à toa. Na verdade, ele ajudou os médiuns a descobrirem que era, os homens descobriram que era possível, pela mediunidade, se tornar instrumento com a lei. Porque os fenômenos mediúnicos no começo foram de manifestações físicas. Tanto é que ele coloca as mesas girantes como ponto de partida do espiritismo. E à época as mesas girantes eram chamadas de psicografia indireta. Um dos primitivos meios mecânicos utilizados pelos espíritos para se comunicarem conosco. Vejam que aí você tem uma mesa com homem e mulher. Naquela época se acreditava que o homem era positivo, a mulher era negativa. Até hoje tem gente que acredita nisso. É uma tremenda bobagem. É porque na época a gente não conhecia eletricidade estava nascendo.
E aí os primeiros passos da eletricidade traziam positivo e negativo, as pessoas inventavam e queriam agregar mediunidade e eletricidade. E ali vocês podem ver também que tem outro princípio. Está vendo que está todo mundo com a ponta do dedo mindinho juntada com o outro? É para fechar a corrente. Hoje tem gente que dá logo a mão para a corrente ficar mais forte. Allan Kardec desmanchou esse mito. Mão não faz corrente nenhuma. O toque material não influencia nas manifestações mediúnicas, diretamente por corrente. O que Allan Kardec define é que a corrente se dá pela unidade de pensamentos. Se as pessoas juntas pensarem juntas, vibrarem na mesma frequência de pensamento, forma uma corrente poderosa, uma unidade psíquica. Não adianta você estar à mão, um pensando no jogo do esporte, outro pensando na conta de luz, outro pensando no almoço de meio-dia, não tem corrente nenhuma fechando. Está todo mundo disperso. As forças espirituais estão relacionadas com o psiquismo e não com a massa corpórea dos nossos órgãos físicos. Aí o que acontecia? A mesa começava a ter ruídos, batidas, chamava tipitologia e sematologia. A mesa tinha estalidos como se fosse um forro dilatando. Era sematologia. Ou a mesa girava, levantava um dos pés e batia. Uma pancada assim, duas pancadas para não e assim sucessivamente. E o que acontece? Esses meios eram bastante exaustivos. Por quê? Uma pessoa ficava anotando. Uma pancada era A, duas era B, três era C. E aí, conforme a quantidade de pancadas, tinha que contar e botar a letra. Imagine quando tinha um Z depois do A. Era pancada e se errasse, sempre tinha dois para não ter erro. Daí os pesquisadores criaram métodos, botavam uma pancada para sim, duas pancadas para não. Para poder ficar rápida a pergunta, sim ou não, era o que mais discutia. E as mesas também foram além disso. As mesas levitavam, teve mesas que subiram ao teto, era a diversão das noites parisienses, teve mesa que escreveram, se amarrava lápis na mesa, teve mesa que fez composições musicais, desenhou notas, teve mesa que fez desenho de rostos de espíritos mortos dos parentes que estavam presentes na sala. Foi uma época interessantíssima. As mesas girantes chegaram pela Europa, pela Suécia, pela Escócia, pela Alemanha, depois chegou na França em 1854. Allan Kardec ouviu falar, mas só teve contato nesse período com o senhor Fortier, que o chamou para ver. E ali era atribuído aos magnetizadores o poder da mesa. Veja como o gênio vê além das aparências. Existem maravilhas ocultas nas coisas aparentes. E só o olhar de um gênio vê isso. Quando o amigo lhe disse que a mesa respondia a pergunta, ele logo arguiu. Ele ensinava física, astronomia, matemática, química, era um homem de ciência também. Ele raciocinou. Como é que uma mesa pode dar uma resposta inteligente se ela não tem cérebro, não tem sistema nervoso, não tem inteligência? Foi verificar, porque pensou que era uma tramóia. Mas quando ele viu que o fenômeno funcionava, ele tentou descobrir o que estava por trás da mesa. Aí viu os espíritos. E a partir daí não se apartou mais deles. Havia uma força oculta, uma maravilha oculta naquele fenômeno aparente da mesa, que não era tão importante a mesa, mas a inteligência que a animava. Descobriu-se que 100 pessoas, ele logo avaliou. Sem algumas pessoas ali, a mesa não funcionava. Precisava que as pessoas tocassem na mesa. Foi aí que ele foi percebendo que precisava de pessoas com aptidão especial, que ele mais tarde procuraria no vocabulário latim a palavra medium, que é meio intermediário. Foi aí que ele foi batizando o fenômeno. Na observação analítica deles. E dialogando com os fenômenos. E aprendendo com ele. Médium foi criação do vocabulário de Allan Kardec. Aí descobriu que sem isso não funcionava. Aí pensaram, já que a mesa é tão grande, nasceram outro artefato que foram as pranchetas. Olha. A prancheta também é psicografia indireta. Os médicos colocavam a mão na prancheta, um furo com lápis e a prancheta escrevia no papel. Mas também só escrevia quando o médico botava a mão na prancheta. Aí foi Allan Kardec que teve a ideia. Já que só com a mão do médium a prancheta escreve com a caneta, e se botar a caneta na mão do médium? Aí nasceu a psicografia direta. O termo psicografia indireta é do Livro dos Médiuns.
De agora em diante, tudo que eu for falando está pensado no Livro dos Médiuns. Esse texto de baixo, também conhecido como Escrita Automática dos Espíritos, é de Allan Kardec, que se utiliza diretamente da mão do médium para escrever. E a gente teve em Chico Xavier a profusão da psicografia do mundo. A maior antena paranormal da literatura no século XX. 425 obras. Escritas a jato, numa velocidade extraordinária. Mais de 800 espíritos escreveram pelas suas mãos, com estilos diferentes, com conteúdos e mensagens peculiares. A psicografia hoje é um fenômeno do mundo inteiro. E ela foi avançando. Allan Kardec estudou também a escrita direta, o espírito escrevendo direto sem a mão do médium, que é a pneumatografia, como ele classifica no Livro dos Médiuns. Que é isso? Ele pegava uma caneta, em uma gaveta estreitinha, de 2 centímetros, botava uma caneta deitada, e quando abria, estava escrita. O espírito escrevia. Resolveu tirar a caneta, o espírito escrevia. Transportava a tinta. Ele chega a dizer no Livro dos Médiuns que assistiu a tinta aparecendo do nada, escrevendo sozinha no papel. A pneumatografia é escrita direta, sem um concurso do médium, já é uma mediunidade de efeitos físicos, não é de efeito intelectual. Já entra no segundo grupo das manifestações. Nós avançamos na psicografia. Entre a direta e a escrita automática, nós temos a psicografia nos dias atuais. Olha essa psicografia interessante de uma médium na Itália. Ela não entra no transe, não fica com a coordenação motora veloz, ela empresta a mão. E o espírito guia a caneta sem ela pegar na caneta. Totalmente lúcida, consciente, não sabe o que está escrevendo, lê com a gente ao mesmo tempo, enquanto na outra psicografia o médium no transe tem uma noção do que está fazendo. Olha o que sai, olha como sai trêmula a escrita. Marcelo. Era um jovem de 9 anos que sempre fazia uma florzinha no fim do seu nome com a letra O. Do além ele vem e faz isso na caneta. A médium nunca tinha visto falar dele, nem como ele assinava. Os pesquisadores na Itália colocaram um peso na caneta em cima, para que a tinta possa fluir, porque ela fica tão leve que às vezes não marca o papel. E bota a tinta de docu. Veja como as coisas vão evoluindo.